Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim e que coisa maravilhosa é ter você aí do outro lado da telinha. Muito obrigada mesmo, tá? Pela sua presença, pela sua companhia aqui com a gente. Olha só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre sarampo, porque tá acontecendo aí durante esse mês, né? Até o dia 31, a campanha de vacinação contra o sarampo. Então é muito importante que a gente fale sobre esse assunto, sim, tá certo? E eu conto com você. Também vamos ainda falar como é que está sendo feita, como é que estão sendo feitas as doações de sangue nesse período da campanha, tá? Vai ser também uma informação muito importante. E ainda vamos falar sobre o Agosto Dourado, outra campanha muito importante, muito interessante, que fala sobre amamentação nesse período. Muita coisa boa e como sempre eu conto com você. Não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha pelos canais 525 ou 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se abraçados aí, tá? Por telepatia mesmo. Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez. Aproveitando para te lembrar das nossas redes sociais, não esquece, estamos lá no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no Twitter e é muito fácil para você nos encontrar nessas plataformas. Basta colocar lá, tá? No campo de busca dessas plataformas TV Mar Canal 25. Facinho, logo você vai conseguir nos encontrar, vai poder acompanhar os nossos perfis, curtir, seguir, comentar, compartilhar. Nós gostamos muito dessa interação no meio digital com vocês, tá joia? Tem também o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar diretamente com a nossa equipe de produção. Vamos lá começar o nosso dia. Você conhece alguém que já teve sarampo? Bem, a depender aí da sua idade, né? Provavelmente você nem imagina como é que é essa doença, que já foi uma das maiores causas da mortalidade infantil aqui no nosso país, no Brasil. E a gente está em época de campanha de vacinação contra o sarampo, tá? E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora aqui no estúdio com a infectologista Angélica Novaes. Muito bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia. Obrigada pela sua participação aqui, tá, Angélica, com a gente. Obrigada mesmo. Vamos lá, começando, explicar o que é o sarampo, para quem ainda não conhece, não sabe. O sarampo é uma doença infecciosa, causada por um vírus. É uma doença exantemática aguda. O que é isso? É uma doença que causa lesões vermelhas na pele e altamente contagiosa. Então, quando você entra em contato com uma pessoa que teve sarampo, que está com sarampo, e você não tem imunidade, você ainda não tomou a vacina, 90% das pessoas que entrarem em contato vão pegar o sarampo. Então, por isso a importância da vacinação, porque ela é altamente contagiosa. Ela passa muito rapidamente. Sim. E você desenvolve a doença em muitas pessoas. Certo. O contágio, ele só vai acontecer dessa forma, Angélica, se você se aproximar de alguém que está contaminada ou não? Como é que se pega esse vírus? Aí você contrai o sarampo através de gotículas, durante a fala, a respiração, ao tossir, ao espirrar, você está eliminando esses vírus e a outra pessoa vai contrair. Como é que dura, quanto tempo que vai durar esse período de contágio? Você pode passar o sarampo cerca de 4 a 6 dias antes de você apresentar essas manchas vermelhas. Sim. E até 4 dias depois de cessar esse exantema. Então a gente tem aí uma média de 10 dias onde você ou mais, pode... porque você ainda tem o período que você está com exantema. Onde o vírus ele fica no seu corpo e você pode estar transmitindo, né, ele. Quais são os sintomas, quais são os sinais dessa doença? Você falou de manchinhas vermelhas, né? Isso. Você começa com um período que a gente chama... Primeiro você faz o período de incubação, que você é assintomático. Tá. Depois você passa, são 3 fases da doença. Depois você passa por um período que a gente chama prodrômico. O que é isso? É um período que você vai ter sintomas inespecíficos. Febre, coriza, vermelhidão nos olhos, você pode ter tosse. E aí, nesse período, já no final desse período, você pode ter umas manchinhas brancas dentro da boca, que são chamadas manchas de Koplik, que
ela aparece normalmente entre 24 e 48 horas antes das manchas vermelhas no corpo, que é o dito exantema. São essas manchinhas aí. São essas aí que estão aparecendo na Exatamente. tela, né? Então elas vão aparecer aí cerca de 2 dias antes da vermelhidão no corpo. E elas são características do sarampo. Certo. Se apareceu, você depois de ter exantema, essas manchas de Koplik, elas são características do sarampo. Então primeiro vem aqueles sintomas mais físicos, né? Exatamente. Inespecíficos. Você vai ficar com uma virose normal, Sim. que você não vai saber distinguir o que vai ser. Gripe. Isso. E aí aparecem essas manchas. E depois disso vai aparecer a vermelhidão no corpo, Sei. que normalmente são manchinhas mais elevadas, que não coçam. E aí vem a diferenciação para as outras doenças, porque a catapora coça. Sim. Então você vai começar a diferenciar. Normalmente essas manchas começam na face e vão se distribuindo ao redor do corpo, pelo tronco, e depois vão para membros. Essa é a evolução natural da doença. São as 3 fases, né, que você estava falando pra gente. Vamos então dar uma olhadinha melhor nessas imagens aí para o pessoal de casa conseguir visualizar de fato como é que se dá essa doença. Essas aí seriam as manchinhas vermelhas? Isso, mais elevadas, manchinhas vermelhas. Sim. Não coçam? Não coçam. Só ficam assim, o seu corpo todo? Todo. Começa no rosto todo. E depois vai pro resto do corpo. Vamos lá, coloque então aí também a próxima imagem pra gente dar uma olhadinha. Essa, né, que a gente já estava mostrando, Isso. que é na boca. E sai esses pontinhos brancos? Não, eles ficam ali na boca. Nossa, gente, que interessante. Essa imagem da criança. Aí você já vê que ela já tá no corpo todo. Sim. Você vê que o nariz está sujo, você tem coriza. Muitas vezes você tem conjuntivite. É uma mistura de sintomas, aí, de sinais, e que são bem chatinhos, né? Exatamente. E aí, isso aí tem a evolução natural, é uma doença viral, muitas vezes se resolve após isso, mas aí você pode ter complicações. Em 5 a 25% dos casos, principalmente em menores de 5 anos, que tem grau de desnutrição, isso aí pode evoluir com complicações. E aí essas complicações vão desde uma pneumonia, há uma infecção no ouvido, que é a otite, há uma conjuntivite, que pode levar, inclusive, a cegueira. Então, existia muitos casos disso quando o sarampo era endêmico. E aí você vai ter complicações, inclusive a nível cerebral. Você pode ter encefalite. E essas complicações não são apenas no momento. Sim. Existe ainda uma complicação que pode vir meses a anos depois de você adquirir o sarampo. Depois de ter tido sarampo, você ainda pode chegar a aparecer essas complicações após um neurológicas. tempo. Gente, olha, não é uma doença qualquer, né? Não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Por isso a importância da vacinação, da imunização. A gente tem outra imagem, eu acredito, não é isso, pessoal? Vamos colocar só aí, ó, da vacina, né, que a gente estava falando. Essa é a vacina do sarampo. Isso. Por isso que é importante se vacinar, Angélica? Exatamente. Porque aí, se você adquirir imunidade, você não vai pegar e não vai passar o sarampo. E assim, até 1991... o Brasil teve 9 epidemias de sarampo, em média, a cada 2 anos. Sim. Em 1986, nós tivemos mais de 130 mil casos, quase 130 mil casos de sarampo no Brasil. Então, a partir da vacina, quando você tem uma imunização de cerca de 95% da população, como 95% das pessoas estão vacinadas, fica mais difícil de passar e aí a gente tem diminuição de casos, diminuição de mortalidade. Só para a gente trazer aí um comparativo, você falou desse dado em 1986, 130 mil pessoas morreram de sarampo. Não, pegaram a doença. Foram contaminadas com a doença, né? Não chegaram a morrer, foram contaminadas com a doença. E agora, nesse momento que a gente está vivendo, que é uma pandemia, nesses 5 meses aí, né? A gente está quase, eu não estou acompanhando diariamente, mas já tem mais de 100 mil casos. Mas já tem mais de 100 mil casos, né? Então, são doenças que a gente precisa, sim, ficar atento, muito contagiosas, né? Muito contagiosas. Sobre o sarampo, eu também queria que a gente conversasse sobre essa erradicação. Em algum momento o Brasil já pôde dizer que houve uma erradicação do sarampo aqui? Em 2006, a gente recebeu um título de erradicação do sarampo. Sim. Nós passamos a não ter as Américas, a não ter casos de transmissão local. A gente tinha casos que a gente recebia os casos, mas como nós tínhamos uma vacinação ampla, porque é uma vacinação no Programa Nacional de Imunizações, as pessoas se vacinando, não há transmissão local. Como é que está hoje
a nossa situação em relação ao sarampo? O último boletim epidemiológico do Brasil, que foi em 27 de junho, nós tínhamos mais de 5 mil casos de sarampo. O principal estado era o Pará, o segundo o Rio de Janeiro e o terceiro São Paulo. A gente neste boletim não tinha casos de sarampo em Alagoas. Tem grupo de risco para essa doença, por exemplo, como tem agora com o novo coronavírus? Ela é a principal causa de mortalidade em crianças abaixo de 5 anos. Abaixo de 5 anos. Isso. Então é muito importante que a vacinação ela seja feita prioritariamente nesse grupo. E o Programa Nacional de Imunizações, ele fala que a vacina ela deve ser feita aos 12 meses, quando a criança completa 1 ano, com essa vacina tríplice viral, que ela não contempla apenas o sarampo. É sarampo, rubéola e cachumba. Aos 15 meses, você faz uma nova dose de vacina, mas aí já não é a tríplice, é a tetra. Você vai ter mais uma doença, que é a varicela. Então, você vai ser imunizado contra quatro doenças virais. E aí, com essas 2 doses, acima de 1 ano, você é considerado imunizado. Certo. Aí, hoje ainda tem a campanha para os adultos também. Então, até 29 anos, são 2 doses também da tríplice viral. E de 30 a 49 anos, 1 dose. Se eu já tive sarampo quando eu fui pequena, eu ainda corro risco de ter novamente ou não? Na grande maioria da população, não. Não. Tá. A gente, se tiver um caso de imunodepressão grave, que não é o comum. Tá. Você falou sobre essas complicações, né, Angélica, que podem acontecer depois do diagnóstico da doença. Mas a gente pode falar que a doença tem cura depois que passa por essas 3 fases? Na grande maioria das pessoas, como eu disse, em 80%, mais de 80% dos casos, você vai passar por ela sem complicações. Certo. Mais de 80% dos casos. Como é que é feito esse diagnóstico? Ele é clínico? O diagnóstico começa clínico, mas a gente tem exames laboratoriais. A sorologia, IgM e IgG, que você vai ver a fase aguda e fase com a curada já do sarampo. E a gente tem também o RT-PCR, que é basicamente o mesmo tipo de coleta do exame do Covid, que é também com o SUAB, que é aquele cotonete, nasofaringe, e você vai também achar o vírus ali. E o tratamento do sarampo? Não existe tratamento específico para o vírus do sarampo. A gente vai tratar o que é que está acontecendo ali, você vai dar remédio para febre, vai dar os sintomáticos. E em crianças, além disso, a gente faz vitamina A para proteção ocular. O adulto que pegar o sarampo, ele corre risco ou não? Ou seria mais fácil que ele se curasse dessa doença? Correr risco, todo mundo corre. Mas ela é mais letal em crianças menores de 5 anos, principalmente desnutridas. Falando da vacina, assim que eu tomo essa vacina, eu já estou totalmente imune ou eu ainda consigo adquirir a doença, eu ainda consigo transmitir ela para outras pessoas? Toda vacinação, você precisa que o seu organismo, após a vacina, ele produza anticorpos para combater. Então, assim, do dia que você pega, pelo menos 15 dias depois. Outra coisa, até 29 anos são 2 doses. Então, você não está imunizado apenas com 1 dose. Você tem que completar com 2 doses. Certo. Para a gente fechar aqui esse momento também falando de vacinação, Angélica, tem algum pré-requisito para ser vacinado? A gente está agora vivendo uma campanha, né, durante esse mês de agosto, desde o dia 1º até o dia 31, os postos de saúde, eles estão oferecendo aí essa vacina, né, para as pessoas até 49 anos. 49 anos. Vamos falar então aí para o pessoal de casa como é que está sendo essa vacinação, se tem algum pré-requisito para que eles possam tomar essa vacina ou não? Só existem algumas contraindicações, que é bebês até 6 meses não podem tomar de maneira alguma, gestantes e pessoas imunodeprimidas que tenham alguma doença que alteram a imunidade gravemente. Tá, então essas pessoas elas não podem tomar agora a vacina, mas se você não faz parte desse grupo, né? E se você tem até 49 anos, se dirija até um posto de saúde e tome sua vacina, leve seu cartão de vacina, Exatamente. Né? É importantíssimo também. E tem como se prevenir o sarampo? A vacina. A vacina é a prevenção, é que vai lhe dar imunidade. E é a importância de todas as vacinações. O Brasil tem o melhor programa de vacinação. Então, tem que cumprir esse calendário e tomar as vacinas que a gente vai prevenir isso e é a parte mais importante.
É uma doença grave, sim, que pode ter complicações. É um vírus bem chatinho, com sintomas também chatos igualmente. Então, é muito importante que toda a população se conscientize e, é claro, busque essa prevenção. Que bom que a gente já tem essa vacina. Que bom que nós somos, né, um dos países aí que já consegue ter um índice baixo relativamente em relação a essa doença. Angélica, quem quiser acompanhar mais ou quem sabe até mesmo tirar alguma dúvida, tem como entrar em contato com você? Você pode conversar aqui com a gente, pode dizer. O meu Instagram é aberto, angelica.ncv, e aí, conversando comigo lá, de vez em quando eu também estou fazendo postagem sobre outras doenças, pode me acompanhar. Muito obrigada, tá, Angélica, pela sua presença aqui com a gente. Obrigada por todas as informações compartilhadas. Um ótimo dia para você. Obrigada pela oportunidade. E olha só, gente, seguinte, quem for doar sangue durante esse momento, né, que é a campanha aí nacional de vacinação contra o sarampo que está acontecendo, precisa ficar bastante atento. É que a pessoa que se vacinou, ela fica impedida de doar sangue durante um mês. Por isso, o Hemoal, ele orienta que os voluntários façam a doação de sangue antes de tomar a vacina. Então, se você ainda não doou sangue, você é doador de sangue, você pode doar antes de tomar a vacina. Mas quem traz mais informações para a gente sobre essas informações do Hemoal é Fernando Palmeira. Atenção, senhoras e senhores e nossa juventude doadora de sangue. Nós estamos no Hemoal para uma importante informação e orientação ao público alagoano, especialmente aos doadores, diante da vacinação contra o sarampo. É mais uma campanha e essa orientação é importante para o momento exato de doação de sangue. A assistente social Natasha Souza está aqui conosco e ela é quem nos fala exatamente sobre essas orientações. Diante da necessidade da vacinação contra o sarampo, qual a melhor hora, a melhor oportunidade de doar sangue? No momento que a vacinação contra o sarampo está sendo disponibilizada, se você se vacinar contra o sarampo, só pode doar sangue 30 dias após você ter se vacinado. Então, o Hemoal, ele faz o apelo e pede para que, se você é doador de sangue e deseja salvar de 3 a 4 vidas, compareça no Hemoal antes de se vacinar contra o sarampo. E assim você doa, se vacina contra o sarampo depois e pode colaborar para salvar de 3 a 4 vidas. A vacinação contra o sarampo é da faixa etária entre 20 e 49 anos e precisa ficar atento para esse importante detalhe. Ou seja, é bem melhor que o doador, antes de vacinar, venha aqui ao Hemoal, doe o seu sangue e vai então fazer a vacina para ficar nesse espaço de 30 dias, uma vez que há sempre carência de sangue nos estoques aqui do Hemoal. Isso, o estoque do Hemoal agora ele se encontra abaixo, crítico, e a gente precisa de você, doador, que tem essa vontade, queira salvar de 3 a 4 vidas, que compareça ao Hemoal. Então, nesse momento que a gente está passando de pandemia, se você vem aqui ao Hemoal, você vai colaborar para estar ajudando a salvar essas vidas. É importante também observar que essa medida vale tanto para quem recebeu uma dose da vacina dupla ou tríplice viral, não é isso? Isso, exatamente, para essas vacinas. Então, vamos falar um pouco sobre os estoques, a tipagem de sangue que mais está sendo necessária a presença do doador aqui no Hemoal, diante, inclusive, da pandemia que estamos enfrentando aí. O estoque, ele hoje se encontra crítico de todas as tipagens sanguíneas. Qualquer grupo sanguíneo, a gente está com ele bem baixo no estoque. Então, a gente precisa que você, doador, que tem essa vontade de salvar vidas de qualquer grupo sanguíneo, compareça ao Hemoal, faça esse gesto, porque além de salvar de 3 a 4 vidas, a gente ainda faz medicação que ajuda também no tratamento dos hemofílicos que fazem tratamento aqui no nosso ambulatório. Sangue é vida e a importância de estar atento a essas informações para que você não deixe de se vacinar, mas antes de tudo, venha ao Hemocentro de Alagoas Hemoal, aqui no Trapiche da Barra, ou no Hemoar, em Arapiraca. Contanto que você, o que é bom também para a sua saúde, sempre está doando regularmente sangue e ajudando a salvar vidas. Aqui do Hemocentro de Alagoas Hemoar, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnon de Melo, no canal 25 da NET. Muito obrigada, Fernando, pelas suas informações, tá? Então fica aí, se você é doador de sangue e ainda não se vacinou contra o sarampo, você vai lá, faz a sua doação para manter, né, o banco de sangue também ali com o seu estoque, ok? E aí
Depois você vai e se vacina. E se você já se vacinou e é doador de sangue, espera um mês. Um mês após a vacina, você vai poder fazer a sua doação e salvar muitas vidas. Vamos agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente está de volta.